Você gerou filhos para viver em cativeiro? Paz, Masters, tudo bem? Master de todas as idades, dos novinhos aos mais idosos. Esses que têm essa grande responsabilidade de levar nossas crianças, né, a crescerem em amor e em graça perante essa vida, né? Master, domingo passou uma reportagem no horário nobre, num canal que todo mundo conhece, e eu me senti assim no direito de trazer isso para nós hoje, para a gente estar conversando. E eu quero sim que vocês comentem, me mostrem o posicionamento de vocês, o que vocês pensam a respeito, tá bom? Para que cada vez mais a gente possa fazer o melhor. Falou muito sobre os nossos jovens e o que foi dito me levou na leitura para ler Deuteronômio 28. Toda ela fala de bênçãos e maldição. Não que o Senhor amaldiçoou os nossos filhos, não, de forma alguma. As leis do Senhor são claras. Desde que veio o pecado, o Senhor colocou essas leis para que nós pudéssemos trazer para a nossa vida, né, toda a nossa proteção. Primeiramente, o que necessitamos que as nossas crianças não têm hoje, muitos os jovens não têm hoje, a cobertura espiritual. Sabe que pai e mãe, avós, são cobertura espiritual na vida dos filhos? Mesmo aqueles que não têm pai e mãe, o Senhor sempre coloca algum adulto para ser cobertura espiritual na vida daquele jovem, daquela criança. Você precisa saber disso. A primeira coisa que eu quero falar é uma coisa que a gente faz assim com tanta naturalidade e nós não percebemos como muitas vezes com essa atitude nós colocamos os nossos filhos em perigo. Porque tudo que o filho aprender em casa, ele vai reproduzir aquilo na rua. E ele não sabe o que é seguro e o que não é seguro. Primeiro ele precisa saber em quem ele vai confiar. Como ele vai saber em quem ele vai confiar se nós não ensinarmos ele? Então as nossas atitudes são muito, extremamente importantes para que eles saibam disso. Primeiro, muitas vezes nós fazemos com que os nossos filhos saiam beijando todo mundo, abraçando todo mundo. E isso realmente não é bom não, sabe? Porque não faz a criança ter discernimento do certo e do errado. Por exemplo, quando você for cumprimentar e beijar uma criança, nunca beije assim na boca da criança, não. Não, isso não é certo, não. Primeiro porque uma que nós temos mesmo um monte de bactérias, né? E isso acaba contaminando a criança. Mas é para a proteção dela, para ela saber em quem ela pode confiar e não pode confiar. Você mesmo, e eu mesmo faço isso, quando eu vou cumprimentar uma criança, o beijo é aqui, ó, na cabecinha dela. Ou você beija a cabecinha dela, ou você beija a mãozinha dela. E se for um bebê, você beija o pezinho dele, sabe? Não vai enfiando, enfiando a cara no rostinho da criança, não. Para quê? Para que ela saiba, né, distinguir, né, o beijo, o carinho, o contato. Nós adultos já temos muito discernimento e às vezes até para não ficar mal com as pessoas, então a gente abraça, beija e tudo. Mas as crianças não são obrigadas, isso é um respeito para com elas e um ensinamento que você está dando para as suas crianças para que elas não tenham toques indesejáveis, né? Quando muitas vezes vão estarem longe de vocês. E ela mesmo saber, fala para ela mesmo, ó, se alguém for beijar, manda beijar aqui, ó, na testinha, na cabecinha, tá? Ou se não, dá a mãozinha aqui para a pessoa beijar, tá? Isso acho muito, extremamente importante a gente falar sobre isso, a proteção dos seus filhos. Nós temos visto muitos pais chegarem nas escolas hoje e os pais não, são cristãos, né? Eles rodeiam as escolas, estão orando pelas escolas.
Não fica esperando as pessoas fazer isso pelos teus filhos, não. Faça você mesmo também. Deus disse que nós os negaríamos, né? E negar Deus é você não se comprometer a se revelar, a falar dele, a falar da palavra dele, né? E principalmente isso, cobrir os seus filhos. Quando o seu filho chegar na escola, antes dele entrar, faz ele fazer uma pequena oração, é uma sugestão só, mas isso é extremamente importante. Fala para ele, falar assim, Senhor Jesus, guarda todos nós na escola, nos abençoa. E depois que ele entrar, você mesmo estende a sua mão para a escola e fala assim, Senhor, por favor, guarda todos eles aqui. Você está levando a sua cobertura. Imagine cada pai, a escola tem uma média de 200 crianças. Imagine se cada pai fizer esse papel, pai, mãe, madrasta, padrasto, seja lá quem for, se comprometa a ser cobertura espiritual na vida, não só de uma criança, mas de todo um local, de toda uma escola. Adota a escola onde seu filho está, para você fazer essa cobertura espiritual. A Bíblia diz que os nossos filhos seriam levados em cativeiros, lá em Deuteronômio. E o que nós vemos hoje? Muitos filhos estão praticamente dentro do cativeiro, dentro dos seus quartos, vivendo uma realidade triste, no celular que nós mesmos demos. O celular se tornou o cativeiro deles. Ali tem acontecido coisas assim, pavorosas pelo que nós vimos na reportagem, e nós nem temos noção disso. Então, é preciso guardar, você precisa ter autoridade espiritual sobre o teu filho, sobre a tua casa, enquanto ele estiver debaixo do seu teto. Não tem essa assim, ele tem a sua intimidade preservada. Intimidade preservada é a hora que ele for tomar banho, mas em tudo que ele estiver fazendo, principalmente diante de uma telinha, você tem toda a autoridade de olhar e para ver e para saber o que ele está fazendo. O que eu gostaria de deixar hoje para todos nós refletirmos, eu gostaria que nós refletíssemos a respeito disso, que realmente nos posicionasse em relação a isso, em relação ao que nós estamos fazendo, o que nós estamos deixando, o que nós estamos fazendo que os nossos filhos estão tendo. Que responsabilidade nós realmente estamos tomando com os nossos filhos, com a nossa juventude, com a nossa herança, porque eles são a nossa herança. Eu gostaria de deixar isso, gostaria que você comentasse mesmo sobre isso que eu estou falando hoje, sabe? Comentasse lá no nosso canal. Se você estiver gostando do nosso papo, se inscreva lá. Eu tenho bastante visualização, mas não tem inscrição. Preciso que você me dê um joinha, que você comente e se inscreva, para que o YouTube realmente saiba que nós estamos se dando bem aqui, tá bom? Papola, tchau pessoal, olha meu vestido novo, tchau gente, até mais, fiquem com Deus, tá? Paz Masters!